Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é sábado, tá? O Corinthians entra em campo amanhã contra o Fortaleza, 4 horas da tarde, lá na Neoquímica Arena, na nossa casa. Eu estarei presente lá na torcida. Então, quem quiser trombar o John, já dá um salve lá no meu Instagram, certo, rapaziada? E peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok e Quai, @John do Timão. Só seguir, dar um salve lá no John. Ontem postei até uma caixinha de perguntas, tá? Pra gente trocar aquela ideia, ver um pouquinho aí o que a rapaziada tá querendo saber. E é isso, tamo junto, família. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, a primeira novidade, tá? É sobre a Conmebol. A instituição, né? A Confederação aí de Futebol Sul-Americana se pronunciou sobre os casos de racismo recentes aí que aconteceram no futebol sul-americano, principalmente aí na Taça Libertadores, no jogo do Flamengo, no jogo do Fortaleza, do Corinthians, do Palmeiras, tá? E do Bragantino. E aí, a Conmebol soltou uma nota oficial falando o seguinte: a Conmebol promoverá mudanças na regulamentação para aumentar e endurecer as penalidades em caso de racismo. Também se compromete a desenhar e implementar novos programas e ações que visem banir definitivamente este problema do futebol sul-americano. E aí, a notícia que a gente tem é: no jogo do River contra o Fortaleza, o River foi punido com a multa. Se eu não me engano, foram $30 mil, tá? Algo em torno aí de R$150 mil. Foi essa punição que aconteceu aí para a equipe do River. E aí a Conmebol falou que considera absolutamente inaceitável, que eles vão continuar aí com essa luta e tudo mais, com essa sensibilização, né? Criando campanhas de sensibilização e tudo mais, para ver se eles acabam com esse tipo de atitude dentro dos estádios, tá? Discurso, mais uma vez, lindo. Lindo, 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 lindo. Só que eu quero ver na prática. Como que vai aumentar? Como que eles vão fazer esse endurecimento das penalidades, tá? É isso que eu quero ver. Porque o discurso é bacana, era o mínimo que a gente esperava, a CBF falar que não concorda, e aí que vai tomar as medidas cabíveis. E é isso, rapaziada. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que deve acontecer aí, qual deve ser a medida que a CBF vai tomar. A princípio, devem aumentar as multas para os clubes, tá? A princípio. Mas vamos ver o que acontece aí, família. Bom, agora falando sobre a nossa equipe, aquela atualização aí diária sobre os treinamentos e tudo mais. Tivemos ontem, tá? O retorno do Robson Bambu aos treinamentos, tá? O zagueiro aí vinha de uma lesão, tava fazendo aquela transição física e aí foi finalmente liberado, tá, 100% para treinar com o restante da equipe. Já vira opção aí pro técnico Felipe Almeida pro jogo de amanhã contra o Fortaleza. Só que, sempre bom já pontuar, é aquela mesma situação do Luan na outra semana, pro jogo contra a Portuguesa. Ah, o Luan finalizou a transição física, tá relacionado pro jogo. Pô, tá 100%? Não, não está. Robson Bambu não está 100% pro jogo de amanhã, tá? Pode ser uma opção no banco, como deve acontecer, tá? Mas não dá pra gente já chegar e falar: ah, mas tem que pôr o Robson Bambu de titular e tal e tal. Infelizmente, tá? Por exemplo, pra amanhã já seria o ideal Robson Bambu e Gil, uma vez que quem jogou na Libertadores foi o João Vitor e o Raul Gustavo, tá? Só que assim, mais uma vez eu falo, a questão física não está 100%. Fez o primeiro treinamento nesse retorno dele. Por outro lado, temos aí o nosso técnico Vitor Pereira, que mais um dia, tá, segue afastado aí por conta da Covid-19. Hoje ele faz mais um teste. Se der positivo, ele não vai para o jogo contra o Fortaleza. Se der negativo, existe uma possibilidade dele comandar o Corinthians amanhã contra o Fortaleza, tá? Então depende do exame de hoje e aí eles vão avaliar também. Pô, vale a pena? Compensa já mandar o Vitor Pereira amanhã para o jogo, caso o teste novo dele dê negativo? E aí vai ser uma avaliação da comissão dele, junto com o próprio Vitor e também a nossa diretoria, rapaziada. O nosso treinamento ontem foi dividido aí em 3 partes, tá? Na primeira, um aquecimento e trabalho de passes,
Que, pô, pelo amor de Deus, no jogo contra o Boca, o tanto de passe que o Corinthians errou, muito, mas muito. Enfim, depois fizemos aí um treinamento de cruzamentos, tá, e finalizações. Por fim, um treinamento tático de enfrentamento e bolas paradas defensivas, tá? Bolas paradas defensivas aí que o Corinthians vem sofrendo já há um bom tempo. E aí o próprio Raul Gustavo comentou depois que alguns atletas ficaram treinando finalizações e também cabeceios defensivos, tá? Então o pessoal fez esse trabalho complementar. 2 atletas da base ajudaram aí nas atividades, o Robert Renan e o atacante Giovani, que já vem sendo aí figurinha marcada nos treinamentos do Corinthians. Certo, família? Então, hoje sai a lista de relacionados, eu posto lá pra vocês no meu Instagram, e aí a gente já deve ter uma visão melhor aí de qual será o time do Corinthians que enfrenta amanhã aí a equipe do Fortaleza. Fechou, rapaziada? Comentem aí a opinião de vocês. Bom, ontem também tivemos uma coletiva de imprensa, tá? Como toda sexta-feira. Ontem quem apareceu foi o Raul Gustavo, tá? Nosso zagueiro canhoto aí, jogou contra o Boca, vem tendo algum destaque aí na equipe do Corinthians e tudo mais, tá? E aí a primeira frase dele foi: fico muito feliz em ajudar o Corinthians, que é o que importa, mas não me coloco como titular ainda. Prefiro pensar que o professor vai optar por quem estiver melhor para os jogos. Procuro aproveitar as oportunidades, tá? Ele completou falando: eu sou um cara que penso muito no time que estou. Se for para chegar para agregar ao Corinthians, ficarei muito feliz. Titularidade a gente não agarra, nós treinamos para jogar. Tendo mais opções no setor defensivo, vai ser bastante importante para a nossa equipe, que teremos muitos jogos, tá? E aí o pessoal, perguntou como que era essa relação do Raul Gustavo com o Vitor Pereira, que querendo ou não, é um técnico ainda recente na equipe do Corinthians, tá? E aí ele falou o seguinte: é um treinador muito atencioso e competitivo. Todos os trabalhos que fazemos, tanto com o time todo como os trabalhos específicos, ele nos observa. O trabalho é igual para todos, mas ele observa cada um da melhor maneira possível para, no fim do treino, te passar o que precisa fazer para crescer. Nosso elenco é muito fechado, é uma família, sabemos que quem entrar vai dar o melhor pelo Corinthians. Se a gente sonha chegar onde queremos, que é conquistar títulos, não vamos ligar de ficar um ou outro jogo sem jogar. Sabemos que temos outro que vão dar a mesma resposta. Então assim, rapaziada, todos os jogadores que falam do Vitor Pereira criam uma confiança enorme em mim. Por quê? Porque o pessoal fala, ele é um cara que tá sempre observando aí nos treinos, tá? Passou atividade e tal. O Duqueiroz já falou, ele me chamou de canto e falou: você quer crescer? Então eu vou começar a apontar as coisas aqui que você tem para melhorar. Pro Raul Gustavo, a mesma coisa. Um treinador atencioso e participativo, tá? Ele passa o treinamento, depois acaba, chama um de canto, chama outro jogador. Vai só orientando, tá? Obviamente, durante o treinamento, vai passando ali as observações que tem que falar na hora. Mas depois ele chama o cara de canto e fala: esse posicionamento seu aqui vai nos prejudicar. Você precisa melhorar nesse fundamento, tá? Vou passar algumas atividades dessa forma, você vai aproveitando e eu vou vendo a sua evolução, tá? Então assim, ainda acho, tá? Apesar dos pesares, muita gente pode até discordar, mas ainda acho que o trabalho do Vitor Pereira não está 100%, ainda está naquela fase de transição, de entender os conceitos. Parte principal para mim, questão física do Corinthians ainda é muito abaixo, tá? Ainda tá longe do que o Vitor Pereira entende como ideal para nossa equipe, tá? Então assim, para mim, daqui para frente a gente vai crescer e muito. Temos aí um mês cheio, tá? Com 9 partidas, o mês de maio aí vai trazer pra gente 9 partidas. Então assim, é a hora, cara, de olhar o nosso calendário, entender que a gente vai mesclar em diversos jogos, mas precisamos pontuar. Precisamos classificar em primeiro na Libertadores, precisamos passar na Copa do Brasil e nos manter ali entre os 5 primeiros colocados do Brasileirão, tá? É o que eu penso pro Corinthians, principalmente nesse mês de maio. Quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora falando sobre a nossa parte financeira, o Corinthians divulgou mais um balanço de 2021, tá? Um recorde de receita e a redução da nossa dívida. De antemão, tá? Já vou trazer aqui para vocês, que são conceitos muito difíceis, tá? Da gente entender. E aí eu já vou trazer aqui também, ó.
No ano passado, tá? Eles haviam divulgado que o Corinthians conseguiu um superávit de 5 milhões. Eu passei isso aqui para vocês há um tempo. Ó, o Corinthians divulgou o balanço do ano passado, a gente fechou ali meio que no 0 a 0. Aí vieram que o superávit operacional foi de 52 milhões. Já não entendi. Qual que é a diferença desse operacional pro superávit normal? Enfim. E aí falaram que contando com o prêmio do Brasileirão de 2020, tá? Que teve a pandemia, então o Brasileirão 2020 acabou no ano passado, acabou em 2021. Então a gente recebeu o prêmio depois. Esse superávit operacional vai para 69 milhões de reais. Então, como você tem ali quase 70 milhões de reais de superávit, mas na real seu superávit foi de 5. Entendeu? Eu não sei explicar para vocês, tá? Não entendo esses conceitos. Se alguém souber aí, pode colocar nos comentários, a gente vai se ajudando, rapaziada. Por fim, tivemos aí outra divulgação importante, que a dívida do Corinthians, que era de 950 milhões, caiu para 912, tá? Então aí uma redução de 4%. Ótimo, ótimo. O importante é que tá reduzindo. No ano anterior, que a gente tinha aumentado a dívida em mais de 120 milhões, a gente reduziu aí 4%, tá ótimo. Reduziu 30 e poucos milhões. Ótimo, ótimo. Seguimos nesse caminho, devagarinho, tá? Corinthians também conseguiu um recorde de receitas, tá? Operacionais no ano passado, 506 milhões de reais e uma diminuição no gasto. Tá? A gente gastava aí 488 milhões, passou a gastar 406. Então, pô, você tem uma geração de receita de 506 e gastou 406. Na minha conta, sobrou 100. Tá? Na minha conta, sobrou 100. Mas na conta do Corinthians, sobrou 70. E o superávit final é de 5. Tá? Eu não entendi. Não entendi. Acho que falta um pouco essa questão aí da transparência. E o que eu falo? O Corinthians divulga isso daí, é pra mídia? É pra quem? É pro torcedor do Palmeiras? É pro cara do mercado financeiro? Não, é pro torcedor. Então, eles poderiam explicar, ó, esse valor aqui tá implícito isso, isso e isso. Esse valor fala disso, disso e disso. Ficaria bem mais fácil. Mas não, eles divulgam uma tabela complicada. É para dificultar, tá? É para dificultar esse tipo de informação. Fechou, rapaziada? Então, tá atualizado aí para vocês. Quem tiver mais informações, vou procurar também entender um pouco mais sobre essas receitas operacionais. E aí, tento trazer aí nos próximos vídeos para vocês. Fechou, família? Bom, e um ponto importante que nos ajudou aí a atingir essa receita positiva no ano passado foi a questão do fiel torcedor, tá? O sócio torcedor do Corinthians. Em 2021, a gente chegou a bater 18 mil fiéis torcedores. Por quê? Não tinha torcida nos estádios, ainda estava proibido. Todo aquele empecilho, o time não ia bem, tal. Voltou aos poucos, torcida no estádio, 30%, aí 50%, 80% e tal. Foi até a liberação total, tá? De 100%. E o Corinthians bateu a marca de 116 mil sócios torcedores. Só perde pro Atlético Mineiro, que tem 130 mil. E aí a gente pensar que a gente tem 116 mil sócios torcedores e nosso estádio cabe 48, 49 mil pessoas, a conta já não bate. Entendeu? E aí, eu vou trazer uma sugestão aqui e, obviamente, a gente já tem que filtrar muitas coisas. Terminou de pagar a Neoquímica Arena, eu já pensaria num projeto de expansão das arquibancadas, tá? A gente lembra na Copa do Mundo que fizeram, né, arquibancadas atrás dos 2 gols. Acho que cabia ali perto de 60 mil pessoas. Eu já pensaria disso para mais, 60 para 70 mil pessoas na Neoquímica Arena, tá? Eu já pensaria num projeto de expansão. Mas aí, a gente já tem que entender, desde já, terminar de pagar o estádio, estar estabilizado com as dívidas, montar um projeto que cabe no nosso bolso. Tudo isso, tá? Tudo isso. Tem gente que vai chegar e vai falar, pô, discordo, John. E eu respeito, tá? Eu respeito 100%. Uma coisa que eu não admito é o torcedor paga o fiel torcedor, paga o plano e tudo mais. Na hora que abre lá para comprar o ingresso, o site nem carrega.
entendeu? Então assim, fiel torcedor aumentou e muito, tem muitos pontos positivos e muitos pontos de melhoria, tá? A diretoria diz que tá avaliando isso, que tá vendo. A gente tem que ressaltar que a campanha, tá, de adesão foi muito positiva, tanto que os números estão aí, 116 mil sócios torcedores, tá? Número extremamente positivo, uma receita que ajuda o clube. E é isso, rapaziada. Atualização importante aí pra vocês. Você que não é fiel torcedor, que tem essa condição financeira, se torne fiel torcedor. Você ajuda o clube, tá? Tem direito aí a muitas vantagens, tá? Se você, pô, Joe, mas qual vantagem? Como que é? Entra no site, tá bem explicadinho lá pra vocês. Fechou, família? Tamo junto. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o presidente do Internacional, tá? Trouxe aí a informação de que o Inter desistiu da contratação do zagueiro Bruno Mendes, tá? E aí eu já vinha falando há muito tempo. O Inter tentou, ofereceu fulano, ofereceu ciclano, Rodrigo Dourado, um outro jogador que eu não lembro agora quem era, foi oferecendo, o Corinthians falou, não, esses jogadores aí, pelo amor de Deus. Lembra, uma vez eu parei, olhei o elenco do Inter e falei, cara... traz o Edenilson, tá bom, o Edenilson joga no lugar de quem aqui no Corinthians, no meio campo do Corinthians? Vai trazer o Edenilson com salário de 1 milhão? Pra ter o Paulinho, o Edenilson, o Renato, o Juliano? E joga 1, 2? Entendeu? Então assim, a gente debateu aí sobre o elenco do Inter e tudo mais. A melhor opção, ao meu ver, seria Inter, paga 30 milhões de reais, leva o Bruno Mendes, tá? É de vocês e tchau. O Inter tentou, oferece jogador, oferece... O Corinthians falou, não. Inter, vamos fazer o seguinte, quer o jogador? Paga. O Inter passou, e aí agora o Alessandro Barcelos, tá, que é o presidente do Internacional, falou o seguinte, Bruno Mendes faz parte do nosso grupo e o contrato vai até junho. Depois disso ele vai voltar para o Corinthians, tá? Só que só quando o contrato acabar, não volta antes. Falou que o Inter vai exercer esse direito sem que nada possa mudar isso. E aí um ponto que me preocupa, tá, dessa fala dele, eu queria até ouvir, porque eu só li a fala. Então às vezes a gente coloca um tom que não foi o qual ele falou. Mas eu queria entender, porque assim, os jogadores aqui no futebol brasileiro, se atuarem por mais de 7 partidas por um clube, não podem atuar por outro. E aí o Corinthians já havia feito esse pedido pro Internacional. Não coloca o Bruno Mendes na 7ª partida, porque ou a gente vai negociar ele ou ele vai retornar pro Corinthians. Então o que adianta, por exemplo, Bruno Mendes retornar no segundo semestre, se ele não pode jogar no Brasileirão, por exemplo? Difícil, né? Dificulta bastante pra gente. Então assim, só esse ponto que eu gostaria aí de entender um pouco melhor, se o Inter vai respeitar esse primeiro acordo que foi feito, não tá em contrato, foi só uma conversa na época que o Inter tava tentando comprar, Corinthians ouvindo outras propostas, tá? Então assim, acabou o contrato dele no dia 30 de junho, ele retorna pro Corinthians, e aí o Corinthians vê se vai negociar o jogador ou se ele fica aqui. A probabilidade, tá, muito grande, é que ele continue, até por um pedido do nosso técnico, Vitor Pereira. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, família. Pra mim, estou 100% de acordo. Se chegar uma proposta, bem. Se não chegar, o Robson Bambu tá por empréstimo. Você já tem o Bruno Mendes ali, entendeu? Nem sofre, tá? Essa é a minha opinião. Quero saber a de vocês, família. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, muita gente me mandando uma notícia aí, né, de uma troca do Corinthians com o São Paulo, envolvendo o Luan e o Rigoni. Primeiro ponto, isso surgiu de uma suposição. Alguém falou, e se o Corinthians trocasse o Luan pelo Rigoni do São Paulo? Começou assim, muita gente gostou da ideia, tá? Aí surgiu, não, que o Corinthians vai fazer uma proposta pro São Paulo para trocar o Rigoni, tal. O Jorge Nicola entrou em contato com dirigentes do Corinthians e do São Paulo para entender essa situação, o que estava acontecendo, o que poderia acontecer, e a resposta foi, pelo lado do Corinthians, eles aceitariam fazer essa troca, tá? Falou, se o São Paulo aceitar, dá pra gente pensar, chegar num acordo.
Pelo lado do São Paulo, eles não querem o Luan. Falaram, não, sem chance do Luan vir pro São Paulo, tá? E mais do que isso, eles têm confiança que o Rigoni vai retomar a boa fase. Então assim, primeiro ponto, nunca existiu negociação entre São Paulo e Corinthians por Luan e Rigoni. Nunca, em momento algum, tá? Até porque a janela já fechou. A janela já fechou. Agora, o que aconteceu? O Nicola ficou sabendo desse interesse, dessa conversa, desse rumor na internet, entrou em contato com os dirigentes. O do Corinthians falou, ó, se o São Paulo pensar nessa possibilidade, dá pra gente ver. O do São Paulo falou, ó, sem condições, a gente não quer o Luan. Ponto, tá? Então, mais uma vez, pô, John, o que você acha? Não existe negociação, não existe, tá? E aí o diretor de São Paulo falou que nem quer o Luan, tá? Está descartada essa possibilidade. Certo, rapaziada? Estamos aí de acordo sobre esse assunto. Não existe negociação, São Paulo não quer o Luan. O Corinthians, se o São Paulo quisesse fazer a troca, aí poderia buscar um acordo, mas isso são suposições. Negociação não existe. Fechou, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!